o velho Paulo ao seu amado Timóteo. Não era para se jogar em absoluta insegurança, no mar revolto, afinal de contas. Não, era o oposto. O convite de Paulo era para que Timóteo subisse ao navio mais firme. Aliás, que subisse na rocha inabalável que é Cristo. Por isso, a insistência. Timóteo, eles podem regredir. Pode acontecer daquele lado trair e outro te machucar. Na verdade, vai acontecer. De muitos virarem as costas para o evangelho que você proclama. Tu, porém, permaneça firme, Timóteo. Eles podem, você não. Dos tempos a verdade verá em liberdade a ambição, dançando com seus mestres em santo chão. Abrace é pouco, não tem céu, teto, chão, verdade presa na escuridão. Na escuridão. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Perto e provar da alegria que é chorar. Se
Shalom, shalom. Depois de um monte de porém, todo mundo aí? Amém. Glória. A gente está encerrando, quase encerrando, né? Encerra, na verdade, nosso sábado de ela. Quero pedir para Tainá, para alguém que for ficar ali no telão, botar o texto aqui a coisa aqui, por favor. Eu tenho que falar que a Valiérica, pelo amor de Deus, ore. Até aqui não me ajuda o Senhor. Está na agulha o texto? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Sei que a gente já leu umas 300 vezes esse mês, mas não custa nada ler de novo. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram por respeito. Com base nelas, luta o bom combate. Amém? Amém. É muito engraçado, né? Quando o Senhor quer me levar por um caminho altamente desconfortável e de insegurança, né, na verdade. Mas eu quero orar, pedir que você concorde, para que o Espírito Santo de Deus seja livre e que Ele possa alcançar o propósito dele através da minha vida e que nenhuma das palavras dele fiquem perdidas no caminho, mas alcance o coração sedento, precisa receber a palavra do Eterno. Senhor, nós levamos os nossos pensamentos cativos em obediência a Yeshua, a sua palavra, que o teu Espírito seja livre nesse lugar, que esse ambiente, Senhor, seja um ambiente de reverência, de temor, em que o teu Espírito pode fluir, Senhor, e falar aos nossos corações, Pai. Pedimos a Ti, Eterno, em nome de Yeshua, que seja repreendido no nosso meio toda distorção, tudo aquilo que possa de alguma forma roubar ou adulterar a Tua palavra, mas que da forma que sair do Teu trono possa fluir por esse lugar e alcançar cada vida em nome do Senhor Jesus com integridade, em nome de Yeshua. Amém? Ontem eu estava aqui ouvindo, né, o preletor da manhã. Foi coisa forte, quem não veio perdeu, né, Ué? Sai pregar ele, aqui. O irmão sai pregar. E aí eu estava ouvindo e como o Senhor começou a falar comigo sobre alguns aspectos, né? O que faz a gente falhar na responsabilidade de ser um modelo. E para quem é da casa não é uma mensagem nova, é uma mensagem até um pouquinho antiga, mas quantas vezes for necessário, o Senhor vai trazê-la de volta. E eu estava lembrando e pensando, né, porque a gente trouxe o entendimento de modelo de filho, modelo de servo, no contexto de que a gente precisa ser esse modelo, né? Timóteo, ele aprendeu de Paulo, mas ele não foi cru para Paulo, né? Ele foi uma pessoa que já tinha uma bagagem, já tinha uma instrução, já tinha um conhecimento que foi transmitido, não só o conhecimento, mas a sua fé. A palavra diz que através de sua avó, chegou a sua mãe, chegou a vida dele. E o próprio apóstolo Paulo também não foi alguém que foi pego despercebido, embora ele tenha caído ali na rua direita.
Ele era um conhecedor da palavra, era um fariseu, um homem muito rígido em relação à palavra de Deus, mas que ele teve um encontro com o Senhor, e a partir desse encontro o Senhor mudou tudo o que ele sabia. O Senhor, ele de fato abriu os olhos de quem nem sabia que era cego. E pensar nisso é muito interessante, porque a gente não nasce sabendo, né? Ninguém nasceu pronto, ninguém saiu da barriga da mãe já correndo, cheio de dente na boca, falando para a mãe que era mamar. Ninguém saiu. Se souber alguma história assim, chama os pastores, os presbíteros, leva um balde de óleo, resolve esse problema. Então a gente não nasce pronto, a gente precisa passar por etapas em que a gente vai sendo aperfeiçoado. E aí quando a gente pensa no apóstolo Paulo, quando a gente pensa em Timóteo, pessoas que já sabiam algo, mas que se permitiram serem aperfeiçoados. E a grandeza daquilo que o Senhor os concedeu é muito poderoso, e a gente precisa começar a olhar para nós, né? Não só nesse mês, mas a partir desse mês, e pensar não com a perspectiva de 13 anos de casa, 13 anos de caminhada, 20 anos de evangelho, 30 anos de evangelho, mas se questionar qual é a área da nossa vida que o Senhor ainda quer nos instruir. Qual é a área da nossa vida em que a gente precisa estar sensível para sentar e ouvir através de alguém. E aí eu estava lembrando, né? Eu sempre lembro de algumas pessoas que me influenciaram de forma muito positiva na caminhada. Tia Rosa me ensinou as artes da intercessão. Começou como? Levanta a mão. Ficava lá falando desse tamanho, mas com a mão levantada ali durinha. Senhor, doida para correr. Mas faz aí o que tem que fazer. Só ficar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E assim a gente vai, né? Crescendo, sendo aperfeiçoado. Vai, ó, Marcelo, agora você ora essa palavra. E aí quando acontecer isso, você usa esse óleo. E aí quando acontecer aquilo, você me liga. Então assim, a gente vai sendo instruído. E aí eu lembro também, eu acho que elas não estão aqui, né? Mas eu já falei algumas vezes de Lídia, Angélica. Acho que nessa época a Valéria nem tanto. Mas Lídia, Angélica, Priscila e a Bruna. Elas eram as artistas, os besaléios da igreja. Né? Quando tinha alguma decoração, algum profético que precisava ser visto pela igreja, elas se reuniam, bolavam a ideia, conversavam com a apóstola que ia instruindo e elas botavam em prática. Eu ficava muito admirada com aquilo, porque era bonito no final de tudo, né? Dava um trabalho danado, mas no final de tudo era bonito. E eu já falei também que por um tempo eu ficava só observando, só olhando. Ainda não tinha aquela autorização, né? Vai aqui, corta um negócio aqui, doida pra meter a mão, mas tem coisa que a gente tem que aprender a esperar. E observar enquanto espera. E eu estava lembrando também de algumas vezes, mais até do que eu gostaria, que falavam assim para mim: ah, isso daí é fácil para Marcele. Ah, vai liberar uma palavra, isso daí é fácil para Marcele. Eu ficava olhando assim, eu só tu sabe, que eu fico desesperada. E para achar um versículo, um negócio é fácil para Marcele. E aí eu, muitas vezes que alguém se levantava para falar no meio de um monte de gente, eu tenho dificuldade com elogio, ainda mais na frente de pessoas. Me chama no cantinho, que fica mais legal. E aí, quando alguém se levantava para ficar falando, ah, porque a Marcele e o Emerson é assim, assado, eu ficava assim, pelo amor de Deus, ajuda o irmão a miudar, né? Não precisa. E o que eu pensava ali, nas vezes que isso aconteceu até esse domingo agora, todas as vezes eu sempre penso, eu falo, Senhor, tu sabe que não é isso tudo, né? A gente não é essa Coca-Cola toda. Houveram vezes em que eu preguei,
Foi aquela manifestação de poder e os irmãos, glória a Deus, aleluia, tapinha nas costas quando desci. E aí o apóstolo queria falar contigo. Lembra, Pedro? Pode falar, Pedro. Fala na frente dos irmãos, não tem problema. Então, aquela sua atitude foi muito feia. Você foi um pouquinho altivo ali. Você foi arrogante no seu comportamento. Aí, meu filho, o mundo desabava com força. Ficava com vergonha. Mas, como isso é bom para que a gente entenda que o tempo todo a gente precisa se aperfeiçoar. E teve uma vez que também não tem muito tempo, uma igreja que a gente foi, estava indo ajudar. Eu estava com as minhas reservas, algumas questõezinhas aí. E sem pensar eu tive uma atitude horrorosa. Sem pensar. E na hora tanto não pensei que eu nem me liguei, nem me importei com a atitude que eu tive. E aí daqui a pouco vem a apóstola. Então, o Senhor disse que está te tratando. Ele está te amassando, está fazendo, está acontecendo. Por quê? Porque tem comportamento que você ainda precisa mudar. Tem coisas que você precisa deixar que Ele molde em você. E ali eu fiquei de novo, né? Desabou o meu mundo. Falei, Senhor, que a pessoa não gosta de ser elogiada em público, mas quer ter a figura da perfeição. E eu acho que o Senhor me chamou aqui nessa noite para falar que não existe perfeição. Que ser um modelo não é sobre o quanto perfeito você é capaz de ser. Ser um modelo para alguém não é sobre o quanto você é habilidoso, o quanto você fez cursos, é PhD, é formado em libertações celestiais, em tribunais de Deus. Não é sobre isso. Ser um modelo de Deus é sobre o quanto você se permite ser ensinável, sobre o quanto você se permite ouvir e aprender de novo. Ouvir e aprender de novo. Ouvir e aprender de novo. Todas as vezes que o Senhor trouxer uma mensagem sobre um modelo, Ele só quer falar para a gente uma coisa: vocês não são perfeitos, mas eu, o Senhor, chamei vocês para serem um modelo para o povo lá fora. Aleluia! Eu, o Senhor, chamei vocês para serem um modelo até entre irmãos. Eu, o Senhor, chamei vocês para serem um modelo de fé, um modelo de caridade, de amor, de que forma você queira chamar. O Senhor nos chamou para isso. E quando Ele nos chama para isso, Ele está nos chamando para um lugar de dependência. Ele está nos chamando para falar assim: olha, eu não sou perfeito. Você talvez vai olhar para mim, vai lembrar de alguns defeitos meus, vai lembrar de alguma atitude minha que não te agradou, e vai até pensar: fulano está elogiando, mas não viu quando ela fez aquilo. Pode acontecer, infelizmente vai acontecer muito. Mas o Senhor, Ele tem nos chamado para ser um Timóteo que, ainda que estivesse ali sendo levantado, para levantar outros, para estabelecer outros homens que fossem encontrados fiéis, para carregar a mensagem que Paulo compartilhou com ele. Ainda que ele fosse esse homem, que hoje a gente admira a história dele, porque ele foi alguém que não rejeitou o legado que ele recebeu. Ainda que ele seja esse, o apóstolo Paulo fala para ele: olha, mas cuida de você. Repreende sim, chama atenção sim, levanta homens e mulheres sim, mas cuida daquilo que você tem ensinado, para que você não seja pego em falta, para que você ensinando, você não caia naquilo que você ensinou. E eu creio que esse seja um tempo disso. É um tempo para a gente não só admirar quem é um modelo para a gente. A gente não só admirar os nossos apóstolos, pastores, evangelistas, não só admirar
como eu falei aqui sobre as diaconisas que faziam trabalhos manuais lindíssimos. Não é sobre só admirar, porque vai chegar um tempo que você vai precisar se levantar. Vai chegar um tempo que aquilo que você não deixou aperfeiçoar ontem vai te fazer falta amanhã. E quando eu falei sobre algo que a gente já tem sido instruído, talvez hoje seja um dia do Senhor trazer a nossa memória, o Senhor falou comigo sobre os temperamentos. E como a gente nunca aprende tudo sobre o nosso próprio temperamento. Impressionante. E o que eu estava pensando a respeito do melancólico, esse é o meu abençoado temperamento, que tem muitas qualidades, mas também tem pontos muito... qual a palavra, marido? Me ajuda. Muito críticos, né? Muito difícil. Seja forte, marido. Deus é contigo. Porque ele está sendo comigo também. E você também dá força. Eu preciso falar disso também, né, irmão? Fica de pé, marido. Quero te expor. Entrou de lambuja. Esse é o marido, presbítero Emerson. E presbítero Emerson, embora ele seja um excelente marido, ele também deixa meus cabelos brancos. Ele também tira minha shalom. Mas ele devolve rápido quando ele traz o chocolatinho. Pode sentar, mais. Não vem trazendo, tá vendo, Pedro? Não vem trazendo chocolatinho. E isso é só para falar que às vezes a gente idealiza um modelo de casamento com base naquilo que a gente vê no outro. Só que o que a gente vê no outro é uma pequena parcela do que é na íntegra. Como eu falei, meu marido é uma bênção. De fato, ele é a resposta de Deus para a minha vida. Mas nem por isso a gente deixa de ter discussão, nem por isso a gente deixa de ter desentendimentos, nem por isso eu deixo de aborrecer ele, nem ele deixa de me aborrecer. Não existe casamento perfeito. O que faz um casamento durável talvez seja o tanto que a gente tolera a imperfeição do outro. Porque a gente também não é perfeito. Receba aí. E às vezes a gente quer estabelecer pra gente, é claro que a gente tem que se espelhar naquilo que é bom, né? Por exemplo, a Tainá. Continua filmando. A Tainá, por exemplo. A Tainá muitas das vezes me inspira. Não só no trabalho que ela faz em relação à igreja, mas do tanto que ela se permite ser moldada. Às vezes ela dá uma empacadinha, quem não empaca, né? Mas ainda com toda a dificuldade que às vezes ela se esbarra, todas as vezes eu vi essa menina se esforçar para ir além da dificuldade dela, mesmo não entendendo, mesmo muitas das vezes não sabendo o próximo passo, mas a gente tem visto. Eu posso falar aqui de muitos outros irmãos. A pastora Kátia, alguns anos atrás, logo que ela chegou na igreja, era um tempo de muita, meu Deus do céu, muita aprovação. Era muita com todas as letras maiúsculas. Muita, meu Deus. E ela também estava nessa muita aprovação. E os testemunhos que ela contava, de coisas assim que eu falava, quê? Eu aceitar ser comigo? Senhor, não, Senhor, comigo não. Aí ela vinha chorando, irmãos, foi Deus respondendo a minha vida. E eu ficava assim, por que tu responde assim? E aí eu fui aprendendo algumas coisas também com o testemunho que ela contava. Não vou abrir aqui, minha pastora, porque eu não quero te expor. Você passou. O seu passado não me lembro mais. Mas me ensinou muito.
da Tia Rosa, o pastor Aloysio, que tem a Bíblia na ponta da língua, de Gênesis e Apocalipse. Um dia eu chego lá, meu pastor. Um dia eu chego lá. Às vezes eu fico até com raiva, acabo de ler, não lembro do negócio que eu acabei de ler. Olha só Jesus. E a gente precisa, irmãos, eu estou até contente com Deus, porque está indo mais suave. E de verdade o que eu desejo compartilhar com vocês é isso. Eu acho que é mais para mim do que para vocês. Né? Porque de verdade a gente precisa sair de todo lugar pequenininho da nossa vida. E eu quero sair desse lugar, que talvez, não sei se é um altar, se é um negócio, mas em nome de Jesus eu abro mão da perfeição. Eu sei que tem alguns anos que Deus já tem trabalhado isso na minha vida, porque eu era muito mais espiritual do que eu sou hoje. As meninas da vida ainda passam na provinha. Né, Maiara? Maiara, não gostei desse negócio. Maiara. Ih, Maiara. Essa semana mesmo, eu falei pra Maiara, bota 30 elementos aí, os elementos proféticos, bota o fogo, bota a ceia, bota o negócio. Quando a Maiara fez tudo, eu falei, não gostei não. Ai, minha irmã, me perdoa. Mas então assim, a gente vai aprendendo mesmo um com o outro, né? E se a gente não estiver disponível a ter essa troca, se a gente não estiver disponível a ouvir do outro que tem para falar, e só ficar com as nossas considerações, o que a gente pensa a respeito, né? As nossas razões, se a gente só ficar com aquilo que a gente acha, a gente não cresce, né, Caio? A gente não desenvolve, a gente não alcança o propósito. A gente vai só continuar fazendo um ajuntamento de pessoas na igreja, mas que todo mês tem um tema, um texto, mas só foi um tema, um texto para aquele mês. Mas que em nome do Senhor Jesus, o Eterno possa nos conduzir para esse tempo, como a gente já falou, dos 13 anos de maturidade. Maturidade para que a gente não se acomode com a cadeira, maturidade para que a gente não se acomode com aquilo que a gente já sabe, maturidade para que a gente de fato deseje ir para onde o Senhor deseja nos levar. A gente tem tido tanta dificuldade, irmãos, para falar a respeito de missões, para gerar isso dentro de uma igreja, para mover uma igreja em relação a missões. E eu vou falar que não é só aqui, porque a gente está tanto precisando ficar se libertando a vida toda, a gente precisa tanto ficar convencendo um ao outro que a gente precisa permanecer firme, que a gente tem deixado aquilo que de fato importa. E eu estava assistindo uma entrevista com uma norte-coreana, e ela não falou para mim nenhuma novidade, mas fazia muito tempo que eu não escutava algo a respeito disso. E como aquilo me entristeceu, porque ela estava fugitiva, ela fugiu para os Estados Unidos e estava ali compartilhando com estudantes o que ela vivia na Coreia do Norte e o mundo não fala. E não acontece só na Coreia do Norte, acontece também na China. E aí quando você pensa que os refugiados da Coreia do Norte vão encontrar auxílio na Coreia do Sul, eles são hostilizados, eles também sofrem preconceito, não encontram oportunidades, se veem em obrigação de irem para outro lugar. E eu não sei se vocês viram as últimas notícias, mas a China também tem se levantado contra Israel. O cerco está apertando, o cenário já está formado. Aliás, ele está se formando. Está se avolumando as nações contra a nação de Israel. O mundo já está em trabalho de parto e as dores têm aumentado cada vez mais. O Eterno, Ele quer encontrar em nós um coração que pulsa, não é sobre você fazer viagens para acrescentar no seu currículo, não é sobre você dizer que foi e venceu no Evangelho, mas Ele quer que pulse no nosso coração o desejo de ir a quem ainda não ouviu a respeito dele, o desejo de falar de um Deus que é santo, que é puro,
mas que ama tanto, tanto o pecador que se dispôs a dar o seu próprio filho, que ama tanto que não olha para as nossas limitações e com tudo isso, com tudo que a gente é, e apesar de nós, Ele ainda tem nos chamado para uma obra que a gente nem tem condições por nós mesmos, mas Ele quer que a gente dependa dEle para isso, para levar o nome dEle, para anunciar que Ele vem, que Jesus está vivo. Até isso eu estava lembrando, que até eu entrar na igreja, eu não tinha consciência que Jesus estava vivo. Então eu creio nisso, que existem infelizmente muitas pessoas que não sabem que Jesus está vivo, porque a única imagem que o mundo mostra é o Jesus pendurado na cruz, morto. Só isso. Existem pessoas que a gente precisa alcançar, e algumas delas são da nossa própria família, algumas delas são os nossos vizinhos, outras são aqueles que entram no nosso trabalho, outros são no caminho do trabalho, é no transporte. E eu quero te convidar, irmãos, a de verdade pedir ao Senhor por isso, por esse fogo dentro de você. Porque eu quero pedir esse fogo para dentro de mim, irmãos. A gente está muito para nós, sabe? Muito voltado para o nosso próprio umbigo, ainda que seja eclesiástico. Está muito a gente ainda. A gente fica se contenta em ter uma oportunidade na igreja. Tudo é válido, porque é para o crescimento do corpo, é para a edificação do corpo de Cristo. Mas a gente está se contentando muito pouco. A gente não almeja mais. Essa canção aí, todas essas canções, não sei quantas são, do amado Timóteo, que é um sermão. Não pode ser só algo que nos comove por um tempo, mas depois só uma música bonita. É um chamado à responsabilidade. É um chamado ao verdadeiro evangelho. O evangelho que você entrega tudo, e se não tiver que receber nada, você não recebe. Porque o mais importante você já recebeu do Senhor. E eu não sei o que Deus vai precisar fazer. Eu não sei de que forma o Espírito Santo de Deus vai atuar na minha e na sua vida, para que a gente de fato alcance essa mentalidade, alcance essa libertação mesmo na nossa mente, porque são tantos sofismas, irmãos, tantas filosofias, tantas coisas que a gente tem que ter, que ganhar, porque se a gente não receber, a gente não está sendo crente, a gente não tem Deus. E aí quando a gente vai para a palavra, tudo que a gente encontra é renúncia. É renúncia, é dor, é choro, é prisão, é chicotada, é pedrada. Estevão, a gente chama ele de mártir. Mas tudo que ele fez foi anunciar o reino para pessoas que não queriam ouvir. E tanto não queriam que tudo que ele colheu dessa missão grandiosa foi pedras, sangue derramado, nu, pessoas distribuindo a sua roupa. Em Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho, do amor que mostraste para com o seu nome, pois servistes os santos e ainda os servis. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço dedicado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não nos torneis indiferentes, mas sejais imitadores dos que herdam as promessas por meio da fé e da paciência. Desejamos que cada um de vós
mostre o mesmo esforço dedicado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos torneis indiferentes, mas sejais imitadores dos que herdam as promessas por meio da fé e da paciência. Eu quero te falar nessa noite que a promessa de Deus para a sua vida não é um carro novo, não é a casa nova. A promessa do Senhor para a sua vida não é um processo, você receber uma causa ganha, não é você receber uma herança. A promessa do Senhor para nós é que a gente frutifique, que a gente multiplique o reino, que a gente viva para Ele, que a gente esteja disponível para renunciar, abrir mão do nosso tempo de descanso, do nosso tempo de lazer, do nosso tempo em família, do nosso trabalho. Para que o nome dele seja glorificado. Carregar no corpo as marcas de Cristo. Suportar as dores. Ainda que pareça muito humilhante. Ainda que as pessoas não entendam a mensagem que você carrega. O chamado de Deus para que nós sejamos o modelo é ser um modelo conforme Paulo, conforme Timóteo, conforme Estevão, conforme João, conforme Pedro, conforme Jesus. O meu choro, irmãos, é porque a gente está tão longe disso. A gente está a milhas disso. A gente questiona a Deus quando as contas não fecham, quando a enfermidade bate a porta, quando a empresa quebra. A gente questiona a Deus quando não reconhecem o nosso trabalho, quando aumentam a nossa carga. A gente questiona a Deus. Mas o Senhor está esperando no meio disso tudo o nome dele ser glorificado, ele ser visto, aqueles que estão à sua volta. Mas como é fácil a gente sair da posição, como é fácil a gente ser só mais um na multidão, como é fácil a gente seguir o curso, fazer o que todo mundo está fazendo. É muito fácil. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Prosperidade que a tua palavra nos declara não está condicionada a um bom trabalho, não está condicionada à porta que a gente entra, não está condicionada a pessoas, não está condicionada à nossa conta bancária, a saúde que a gente precisa e até muitas das vezes pensa não ter. A garantia dela não está no plano de saúde, não está no tanto de médicos que nos atendem, ela está no Senhor. A nossa alegria, Senhor, por mais que a gente se alegre em receber bens materiais, em comprar telefone novo, em comprar roupa nova, calçado novo,
que a gente se alegre em comer uma coisa gostosa, por mais, Senhor, que a gente se alegre, Senhor, conquistas, tudo isso é bom, Senhor, se a tua alegria não for conosco, se o Senhor não se alegrar em nós. Quantos homens, Senhor, milionários, riquíssimos, são depressivos, mesmo tendo muito dinheiro, mesmo tendo muitas coisas. Senhor, a nossa realização não está no casamento, não está em ter um filho, não está em um diploma. A nossa realização está em cumprir a tua vontade, assim como Yeshua disse. A minha comida, a minha bebida é a vontade do meu Pai. Esse é um alimento que vocês não podem me dar. Pai, talvez depois dessa noite a gente ainda tenha muitas coisas, Senhor, que a gente ainda não tenha conseguido se desprender. Mas eu quero te pedir, Senhor, que assim como o apóstolo Paulo declarou, Senhor, que tudo aquilo que para ele era ganho, ele considerou como nada, Senhor, como perda, para que o seu poder fosse visto através da vida dele. O mundo, Senhor, está tão cauterizado, Pai, tão endurecido para a mensagem da tua palavra, Senhor, e a sua igreja não tem tido essa manifestação de poder. E a gente precisa, Senhor, manifestar o poder real. Porque não é sobre pular o mistério, não é sobre falar em línguas, não é sobre o que eu vejo, o que eu ouço, Senhor. Mas é sobre corações se renderem, Pai. Porque receberam um toque do Teu Espírito através da nossa vida. Nós queremos te pedir nessa noite, Senhor, que em nome de Yeshua, o Senhor possa, Pai, nos moldar à medida de Cristo, Senhor. Nos esticar, Senhor. Senhor, nos estica, Senhor. Nos estica para que a gente caiba dessa cruz. Senhor, em nome de Yeshua, eu clamo a Ti. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ajuda a sua igreja. Eu não falo, Senhor, só da Yamarque. Eu falo da igreja de Cristo nas nações. Eu falo, Senhor, da sua igreja no Brasil. Eu falo da sua igreja, Senhor amado, nas nações afora, que estão, Senhor amado, só buscando o bem próprio, o benefício próprio. Enquanto pessoas perecem, Senhor, nós clamamos a Ti nesse tempo, Pai. Em nome de Yeshua, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a dia após dia, Senhor, sermos transformados pelo louvor do Teu nome. A sermos mudados, Senhor, de dentro para fora. Não queremos ter uma mensagem, Senhor, sem peso, sem glória. Oh Deus, nós queremos, de fato, Senhor, carregar, Senhor, não só textos, Senhor, decorados na ponta da língua, mas a glória do Senhor através dessas palavras, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Yeshua, Senhor, nós oramos nesse tempo de pedido, Senhor. Uma vez mais, Senhor, nos ajuda, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. O Senhor possa abençoar a tua vida e que essa seja para você, assim como eu espero que seja também para mim, uma semana de reflexão, uma semana de avaliar quais são os nossos tesouros e onde a gente tem depositado a nossa esperança. Amém? Sombras que tu seguias.
Que Ele seja único de verdade. Que Ele seja único na sua vida. Que Ele seja único, querido. Eu me lembro que quando eu ouvi a primeira vez essa canção, eu falei para eles: eu não entendi nada dessa canção. Eu não entendi nada que ele está falando. E aí, essa é o único, né? É. Aí tem aquela Colossenses e sua linha de amor. Eu ficava atribulada. Até que eu falei: vou ler o livro de Colossenses para me poder, a carta aos Colossenses, para me poder compreender. E quando eu li, eu tive um impacto. E aí, são canções, é o mesmo autor de Tu Porém, né? De Timóteo, amado Timóteo. Mas eu quero compartilhar com vocês, e nós vamos encerrar mais uma revelações que o Senhor tem nos dado para esse tempo. E Ele deseja que voltemos à originalidade, à identidade real que Ele trouxe para essa casa. Faz um tempo que a gente vem tentando tudo que Ele separa. E faz uns dias que Deus tem me falado de 2 meses assim. E quando foi agora, Marcelo está ministrando, eu fui anotando aqui tudo que ele foi falando comigo. E ele quer que a igreja faça. Então, como culto hoje para a igreja, sente só um pouquinho. Como culto hoje para a igreja, sábado encerra, né, com o nosso ela, o nosso tema. Mas hoje nós estamos encerrando um ciclo nesse coletivo como culto. Mas é uma mensagem que não acabou. Não acabou. Eu não sei se eu não quero ser pretensiosa, mas quem já veio de outros ministérios, você sabe me dizer se da onde você veio? A sua igreja era temática? Tinha um tema anual e tinha tema todo mês. Vocês poderiam me dizer isso? Eu só posso falar daqui. Eu estou há 14, 15 anos aqui. Então posso falar daqui. Não é fácil todo mês você ter que ouvir o céu para um tema por mês. Se a gente tem, eu já discuti muito isso. Assim, claro, com muita sabedoria, discutir com o pai, né? Quem é você na fila do pão? Quem sou eu? Ficar batendo. Não, mas Senhor, a gente tem um tema anual. Para que a gente vai ter um tema mensal? A gente não tem um tema mensal, a gente tem uma revelação de cada mês. Você pode repetir comigo? Nós temos uma revelação para as nossas vidas. Cada mês. Tem gente que vai funcionar
mês. Mas tem gente, pastor Luiz, que esse tema só vai funcionar para ele daqui a um ano. Esse tema só vai funcionar para ele daqui a um mês. Não sei. Mas é isso que eu tenho visto ao longo desses anos. E aí eu fico observando. E eu estou entendendo, Jesus. Mas, irmãos, nunca um tema, pastora Renata, foi tão poderoso para essa casa como o tema desse mês. Um tema poderoso que está alinhando. Estou mentindo, gente? Hein, pastor Luiz? Me ajuda aí. Que tema poderoso foi esse mês? Foi esse de Timóteo. Chamando os filhos. Chamando os filhos para voltarem a ter um coração de filhos e servos. Porque senão a gente vira irmão mais velho. Vira que nem recebe nome. Vira o irmão do filho pródigo. Entendeu? O irmão mais velho do filho pródigo. E Deus está chamando a nossa atenção. Tainá, queria que você me ajudasse. Porque diante do tema, modelo do filho e servo, e aí eu fui escrevendo algumas coisas que Deus foi dando para Marcelo. E eu quero, como eu iniciei nesse culto, eu quero fazer uma oração agora, muito específica. Eu iniciei o culto orando, fazendo a oração, pedindo clamor ao Senhor, pelo avivamento pessoal, para que haja uma explosão coletiva. Declare comigo, eu desejo um avivamento pessoal. Porque eu desejo que aquilo que o Senhor derramar sobre mim reverbere a minha volta. Você crê nisso que você está liberando? Você crê que você vai receber para compartilhar? Eu tenho uma palavra profética. Cada vez que eu olho para essas cadeiras, cada vez que eu olho para as pessoas que estão, eu falei, Senhor, eu não preciso de muito, eu só preciso de quem confia. E eu já quero profetizar, e eu quero convidar quem crê. Quem crê, começar a dominar esses corredores, sabe por quê? Porque vai chegar o tempo. Enquanto Marcelo falava, Deus me fez uma visitação e me levou lá no quarto onde eu estava no CTI. Quando ele me deu a visão, lá no quarto, na Djalma Dutra, quando ele me deu a visão, que ele disse para mim que não ia morrer, e ele me deu a visão dessa casa. Irmãos, eu estava aqui olhando agora, que na visão, eu via os músicos no altar, e o altar era muito alto para mim. No sonho, eu ficava intimidada com o altar, e eu dizia, eu não quero, esse altar é muito alto. Eu acho que eu vou pedir um apóstolo para ir quebrando, para ficar mais baixo na visão. Lembra que eu conto isso para vocês? E nessa visão, era assim mesmo que estava. Mas não cabia na minha cabeça, porque o espaço, a Djalma era esse? Era assim? Não. Quero que vocês me ouçam com muita atenção. Estamos perto para viver a onda de Deus. Você crê nisso? Eu creio. Enquanto Marcelo ministrava, esses dias, eu tenho ficado com um alerta dos céus. E aí eu comecei a não mais ver, pastor Luiz, esse espaço. Como continuo não vendo. Eu comecei a ver esse espaço, pastores, tomado por cadeiras. A navassura. E aí vocês sabem que o meu ministério da cadeira já funciona na minha mente. Eu tenho o ministério das cadeiras, vocês sabem disso. Eu amo arrumar as cadeiras. Eu não amo dar ordem para arrumar as cadeiras. Eu amo, eu gosto. Porque eu fico preparando, eu vou oprimir eles para eles crescerem. Porque eles só crescem oprimidos. Eles não crescem com conforto. E o Senhor está dizendo nessa noite para nós. Ele está separando um número. E o número dele, diz o Senhor, está se completando. O propósito dele começar a se cumprir. Então eu vou dar o rema de novo. Para os corajosos. Para os corajosos, nós vamos começar a inundar esses espaços. Porque
Porque nós não vamos ficar conformados em ficar sentados. Você não entendeu ainda? Você não entendeu? E é isso que nós vamos precisar. Ter a agilidade do Isore Kalamanassuya. Deus está dizendo assim: quando os filhos começarem a clamar por filhos, é porque a inveja e o ciúme foi embora. Não vai ter problema quando os irmãos começarem a crescer, começarem a desenvolver e vão compartilhar o que receberam de mim. Eu gostaria de pedir, nós vamos entrar no mês da Cavote. Nós vamos entrar no mês da Cavote, trazendo o peso e a dignidade para casa. Aleluia. Só que eu quero que você coloque a sua mão direita sobre a sua cabeça. Você vai declarar assim: Cavote, eu trago sobre mim o peso e a dignidade, porque eu me transformo na casa em que o Espírito pode habitar. E agora você vai declarar sobre esse ambiente de restauração. Hoje você não vai orar pela sua petição. Eu esqueci minha Bíblia, porque eu quero orar em cima. Meu tablet está aí, o iPad. E o profético dessa noite, porque eu quero convidar vocês a lerem Ageu, capítulo 1. Sabe por quê? Porque vai dar certo, que a gente tem que fazer um ato aqui. Quando nós começamos a pensar mais nele, ele começa a investir mais em nós. Tornar a dizer, quando os nossos olhos se voltam para ele, ele começa a investir em nós. E eu quero que vocês já comecem a ouvir o som que o Eterno está liberando. Esses dias são dias muito tremendos e a gente está debaixo do portal de Zebulon. Ontem, de terça para ontem, se entrou na nova estação, a estação de Sivan. Me ajuda, Sivan. A estação entrou, eu sempre entro para a estação, né? Mas entramos no portal de Sivan e na estação de Zebulon. Nós estamos debaixo de uma atmosfera. Por quê, irmãos? Lá eu li para vocês no mês de abril dizendo que Êxodo 12 fala o que? Este mês será para vós como o primeiro mês de quê? Do ano. Então, nosso ano iniciou em abril, dia 12 de abril esse ano, com a festa de Pessah. E aí, desde lá, estamos fazendo a contagem de Homer até chegarmos nos 50 dias. Até chegarmos a Shavuot, que é Pentecoste. Celebração de Pentecoste. Celebração, o que é Pentecoste? Colheita. Pentecoste é a colheita. Me ajuda aí, Emerson. Colheita. E aí agora, lendo Ageu, lá no versículo 18 e 19, olha bem o que o Senhor disse a essa igreja. E domingo é festa de primícias, é festa de que a gente vai entregar os nossos frutos. E eu falei, Marcele, a visão que eu tive, eu até mostrei um negócio para ela, era tipo aquele saco de estopa, né? Cheio aqui na frente. Irmãos, você é uma ordenança. A celebração, as festas bíblicas é uma ordenança. Então domingo é um dia de solenidade. É um dia de celebração, é dia de júbilo. Porque toda a nossa ação é profética. E olha bem a palavra que Ele nos deu. Ele nos deu cavote, glória, peso, respeito, dignidade. Esse é o significado de cavote. E nós oramos ao Senhor. E nós temos aprendido em Deus o poder das primícias. O
poder das ofertas. Essa igreja vai virar, vai dar aula disso. Porque ela vai se mover nisso, ela não vai ter dúvida disso. Você não dá porque tem. Aconteceu uma coisa comigo e com o apóstolo, terça-feira. Eu falei para ele, Fábio, hoje é virada de, se inicia um portal de virada de mês. E nós precisamos, em nome de Jesus, nós precisamos ofertar. E ele olhou para mim e falou, André, eu tenho 20 reais na minha conta. 25, 25, ele tinha 25 e eu só tenho 20. E aí eu orei, dobrei meu joelho e falei, Senhor, um portal poderoso, porque é um portal desses 3 meses que se encerram, os 3 meses de um favor de Deus quanto ao seu povo, porque Deus se apresenta para o povo de Israel pela primeira vez, no capítulo 19 de Êxodo, para dar identidade a eles. Preste bem atenção que é Shavuot, domingo. Declare comigo, ele virá. Ele virá. Com toda a sua glória. Com toda a sua glória. Impactará esse ambiente. Impactará esse ambiente. Porque eu sou esse ambiente. Porque eu sou esse ambiente. Quando o Senhor, vai lá ler Êxodo 19. Quando o Senhor tem esse encontro com o povo, a história deles mudou. E é isso que eu quero profetizar aqui. Glória a Deus. Eu quero profetizar assim. Deus sabe a tua história e o que soprou de você. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram. Mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte: a pergunta de Deus: ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado seus frutos. Agora você recebe. Levantando as suas 2 mãos, quem recebe? Irmão, pode dizer para o teu problema, pode dizer para a tua questão financeira, mesmo que você errou, peça ao Senhor perdão pela má administração financeira. Peça perdão a Ele. Peça perdão a Ele agora. Senhor, me perdoe pelo consumismo, me perdoe pela má administração, mas hoje eu tomo posse da tua palavra. Declara aí. Mão de quem recebe. Ele não pode fazer se você não tiver nada. Então a minha pergunta: tem semente? Olha aí. Semente não é quantidade. Quantas sementes você tem? Porque Deus multiplica o que você tem. Senhor, eu tenho. Dobrei meu joelho, orei e eu falei: eu preciso entrar nesse portal. Eu preciso abrir isso sobre nós, que é o esclarecimento e entendimento. Irmãos, nós lançamos, eu falei, vamos lançar, confiando no Senhor, porque quando você reconhece esse portal, e nós lançamos a semente. Isso foi de tarde. De noite. Qual foi a matemática? E a gente precisava comprar coisas para nós. Quando foi a noite, qual foi a matemática que tu fez? Eu falei para ele: Senhor, eu quero lançar minha semente e receber de 30, 60 e 100 só por causa de uma semente. 100 por 1. Agarra aí, querido. Entenda os portais desses dias. Entenda os portais desses dias. E aí eu fui conversar com uma pessoa. Irmãos, a gente está muito zerado. Estamos zerados, porque Ele é bom. Ele dá o que você precisa. E a gente precisava honrar alguns compromissos. E aí eu peguei. Quando foi à noite, nós recebemos 30, né? Recebemos 30.
lançou. Ele lançou e eu lancei. Nós recebemos 30. Eu falei que eu queria receber o quê? De 30, 60 e 100. E aí o Senhor foi e lançou. À noite. Quando foi ontem de manhã, uma pessoa me fez uma pergunta: a senhora pode me ensinar sobre esse portal? Eu falei, posso. E aí eu fui ensinando ela o portal, mas eu não ensinei com intenção nenhuma. E ela, uma pessoa que estava do lado dela, enquanto eu ensinava, ela falou assim: eu preciso pegar a bênção de Zebulon. Porque Zebulon é força. É entrada, é saída, é riqueza. Então eu não estou falando abobrinha nem conversa fiada para você. Eu estou te dando um chavão. Eu dei o chavão no mesmo dia. É porta, é virada, é entrada. Nesse dia também eu estava lá em Brasília, quando eu também conversei com a pastora Renata. Ela falou: o quê? Entendi agora! Pá! Eu e a Érica no vento. Falei: Jesus, epa, tem como ele não me responder. Se ele não te responder, meu amigo, o altar responde. Ele responde poderosamente. Pega essa chave. Marcelo, você vai me lembrando. Marcelo está aí, Érica, me lembra? Que agora eu esqueci. A videira, o significado dela. A figueira, mas a romanceira, o romã. Me lembra que é o que? É o profético. O romã, ele aponta para o profético. Eu agora esqueci especificamente. Mas deixa eu liberar aqui. Diz o nosso Senhor: ainda há semente no celeiro? Tem semente aí? Não diga que não tem, não. Você não pode ter medo. Não diga que não tem. São ofertas muito específicas, sacerdotais, quando fala de oferta de portais. Além disso, a videira, a figueira, a romazeira e a oliveira não tem dado seus frutos, mas pego mais. Não sou eu que estou botando, não estou acrescentando nada na palavra dele. Mas de hoje em diante eu abençoarei você. Não é amanhã, é hoje. É hoje. Pega aí. Está enrolado, meu irmão. Não vai virar. Vai ter mais virada de ano, de mês, de estação na tua vida enrolado, não. Pega essa palavra, porque está dizendo: ainda há semente. Você declara: ainda há semente no celeiro, mas é muito pouca. E eu preciso que o Senhor a faça multiplicar. Além disso, a videira e a figueira vai voltar a crescer. Vai voltar a dar seus frutos. Eu profetizo sobre os empresários aqui agora. Eu profetizo em nome de Jesus. Você que tem o seu negócio próprio, comece a declarar comigo: vai crescer, vai prosperar, vai crescer. É ordem, cresça, prospere, enriqueça. Irmãos, isso não é conversa fiada. É porque a gente precisa avançar. Está vendo esse caminho aqui? Precisa começar a ficar apertado. Está vendo aquele espaço lá? Precisa começar a ficar apertado. O crescimento é isso, pastor. O crescimento é isso. Tome posse agora. Comece a girar a chave. Chega. Eu estou virando a chave agora. Eu estou andando, eu estou entrando nesse ambiente. Eu estou tomando posse agora. Porque ele não disse que amanhã, ele disse: mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Irmãos, somos tão dependentes deles que até para adorar ele nós dependemos dele. E Deus que abençoe essa igreja. Eu falei: Senhor, eu não quero só ensinar os outros, eu quero ensinar minha casa a compreender que portais são esses, a ser abençoado e orar, porque eu quero orar pela sua oferta. Eu quero orar para onde você for lançar, fazer subir como incenso, em nome
pelo realinhamento da sua vida financeira. Chega de fracasso, de dependência de mamão. Nós oramos agora, em nome de Jesus, que você não vai ficar sufocado no mês de junho. É de hoje em diante você vai ver o sobrenatural de Deus. Toda avareza cairá por terra. Mas a palavra de crescimento, vocês sabem que a gente não é disso, mas a gente age com isso quando o Senhor ordena. Meu pastor, pega esses contratos aí, assine esses contratos e comece a crescer nessa empresa, pastor. Assine esse contrato, que nele tu vai ficar tão em paz que tu só vai dar ordem. Rose, eu creio na multidão de contratos, que você vai precisar de muitos funcionários. Eu creio nisso, Érica. Eu creio que a clientela vai crescer a ponto de você ter um salão de verdade, um espaço. Eu creio que o teu chefe vai te chamar, é para aumentar o teu salário. Eu não sei qual é a tua área, Alex, mas eu quero profetizar sobre a sua vida agora, em nome do Senhor Jesus, o impacto do céu, exatamente na área da sua finança, a você e a sua esposa, o realinhamento dos céus. Você recebe isso, irmã Sandra? Você recebe isso, Alex? Você recebe, Rafa, que Deus está alinhando a finança de vocês, curando e restabelecendo vocês, os negócios de vocês. Eu declaro, Rosane, que em nome de Jesus, que aquilo que você colocar em suas mãos vai prosperar. Eu declaro, Jaqueline, que o teu negócio vai crescer muito. Você vai prosperar muito. E a sua única dependência será do Senhor, para se submeter à vontade dele. Eu oro, pastor André, para que a sua porta dos céus se abram sobre a sua vida. Eu oro, Gustavo, para que você cresça e a tua dependência, você entenda que como filho é o Senhor quem te trará riquezas, prosperará. No reino da glória dele, eu oro e levanto, que não é para amanhã, mas de hoje em diante, a abundância do Senhor chegue a você, para você ser um mantenedor do reino, assim como eu oro, Rony, para que o Senhor te projete, envie muitas vidas, que te procure, seja no pessoal, no particular, fora do trabalho, da academia, mas eu profetizo um crescimento exponencial. Eu profetizo o teu negócio, Kátia, crescendo. Eu profetizo você usando esse talento para fazer as artes que vai alcançar nações. Eu profetizo, Hélito, sobre a sua vida, o teu negócio crescendo e o Senhor te abençoando, assim como eu profetizo, Maiara, sobre você. Eu profetizo sobre a vida de Taisa, de Caio, com meus filhos, que vocês vão voar. Pastora Luísa, é a profundidade, é vindo para o meio. Eu profetizo um novo tempo. Emerson, Marcelo, sobre cada vida. Vanderlei, Jéssica, eu profetizo a abundância do Senhor sobre a vida de vocês. Andréia, eu profetizo a aceleração do eterno sobre as finanças de vocês. Todo jugo de mamão caia por terra. E comece, Juliane, o aceleramento de Deus para o crescimento e desenvolvimento da obra dele, riquezas e abundância, com sabedoria. Eu oro, Marcília. Oh, eu não quero ser pai de fazer bolo, não, pelo amor de Deus. Eu tenho mania. Então que cresça, que tudo aquilo seja os seus alimentos, colocar a mão, você prospere e cresça. Em nome de Jesus, que vocês não parem, sabe, irmã? Que você cresça, desenvolva naquilo que o Senhor te chamou. E que vocês se tornem sócios de Deus. Mas que o mundo não seja de vocês, seja deles. Em nome de Jesus eu oro por essa aula. E que vocês recebam
Porque de hoje em diante, vocês recebam essa bênção. Em nome de Jesus, eu oro ao apóstolo, para que tudo isso que eu profetizei comece a acontecer e essa coisa comece a prosperar. Os filhos estão em nós, para a missão que nós temos. Então cresçam, expandam, prosperem para a glória do Rei. Vocês recebem isso, aplauda ao Senhor nessa noite. Aplauda ao Senhor. Eu vou dar. Depois a gente vai passar isso no grupo e eu quero que vocês prestem muita atenção. Nós vamos ter um mês de junho, voltar ao jejum zero. Aleluia. Mas nós vamos participar de equipes. Vamos dividir equipes. A igreja precisa voltar ao seu caminho, jejum zero, se preparar. Porque esse livro de Ageu está falando muito sobre o mês de agosto e o mês de setembro. E justamente no mês de agosto nós vamos ter o Yalad. O Yalad não é um culto das mulheres, é um culto ofertado pelas mulheres, que envolve toda a igreja, gerado na própria essência. E o Yalad precisa de muito recurso, como a igreja também precisa. Nós estaremos trazendo a pastora Carla Regina, estamos trazendo a pastora Renata Fernandes, trazendo a pastora Cleusa, trazendo algumas pastoras, irmãs, acho que é só tem. Porque lá de Brasília, a pastora Carla Regina, ela é pastora da pastora Helena Raquel. Ela pastoreia a igreja da pastora Helena Raquel. Ela estará aqui conosco. Então nós precisamos da ajuda dos irmãos. Mas eu também, depois dessa palavra poderosa, nós estamos aqui com o Semente da Fé, que é o envelope do nosso telão. Quem não pegou, nós pedimos que você, nesses dias do mês, é ato de fé, nós estaremos aqui, porque temos os 10 meses de compromisso ou mais, um ano, não sei. Todo mês um valor de R$100 para nós pagarmos o nosso telão. Quem quiser ofertar R$100 está liberado. Quem quiser ofertar 1.000 está mais liberado ainda. Porque a gente trabalha, o nosso produto é fé. O Senhor nos deu fé. E eu quero convidar você a vir pegar seu envelope e a se comprometer em prosperar. Amém? Porque a autorização a gente já tem. Então nós pedimos aos irmãos, por favor, quem desejar, está aqui o presbítero, nosso envelope. Semente de fé. Pode ver aqui ali, pode deixar o Rafael. Procurem nosso irmão. Nós precisamos da ação da igreja quanto a esse telão, que a gente tem a coisa para fazer. Irmãos, a gente está aqui por milagre, mas agora a gente precisa viver aqui. Por quê? Porque você está avançando. Então, quando você lê o livro de Ageu, você vai entender o que Deus estava repreendendo o povo. Para que ele declarasse isso, é porque você não precisa aprender a renunciar, a saber, Senhor, eu não vou fazer isso aqui não, mas eu posso fazer isso aqui. Irmãos, eu nunca penso, tudo que você vê, de fato é o Senhor que me dá. Mas deixa eu te falar uma coisa, Ele também me pede de volta. Me pede. Ano passado vocês viram, eu ganhei muito relógio, lembra disso? Ganhei bastante relógio. Virou um ano, tudo ele investiu na minha vida. Eu acho que eu estou com... Não, eu ganhei muito relógio, irmãos. Dei muito relógio para gente. Não era relógio, né? Foram relógios caros. E todos eles o Senhor me pediu. Só fiquei com um, que eu achei que eu tinha que devolver, que foi aquele Apple Watch. Sabe que eu fiquei com ele? Porque ele está quebrado. Ele caiu e quebrou. E aí eu ando de Apple Watch quebrado. Mas eu fiquei pensando também, porque ele não é barato não, irmão. São níveis de renúncia dos outros. E aí quando eu tive que renunciar para a pessoa que me deu um Apple Watch, na hora meu relógio. E o Senhor falou, quando ela foi para te dar, ela não pensou, ela tirou e te deu.
Pedir perdão ao Senhor 10 vezes. Então, o que eu peço a você é faça uma reflexão da sua renúncia, das suas renúncias. Porque não tem como Deus não responder a uma oferta. Oferta que não dói não é oferta. Oferta que não dói não é oferta. Você não dá porque pode. Nós oramos para dar. Recebemos a oferta. E aí eu tinha que fazer uma matemática, Rose. Tinha que fazer uma matemática e aí eu tinha que devolver a oferta. Aí quando eu olhei para a oferta, ué, Jesus, tem que devolver a oferta. Não prospere em cima dos seus pais, que uma hora o Senhor leva. Prospere em cima das palavras dos seus pais, para você não ficar preso nelas. Amém? Vamos colocar de pé. Mês de junho é o mês da... Acabou! Mês de junho é o mês da... Acabou! Então eu te convido a orar e ler essa passagem, livro de Ageu. Faz um estudo lá, que aí você vai compreender o que Deus está falando conosco. Ele quer que nós prosperemos. Ele quer que a gente tenha dinheiro, essa é a palavra. Amém? Amém? Agora, como você vai gastar o dinheiro é responsabilidade tua. Abra a mão da avareza, porque tem gente que... Irmãos, é muito bom ser ajudado. É ótimo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vocês... Pastor Aloysio pediu para me declarar os 6. Ah, entendi, pastor. Forte. Ordenai ao norte, tá? E ao sul, não retenha. Trazei hoje meus filhos distantes e todas as minhas filhas da extremidade da terra. Você pode declarar comigo? Ordenai ao norte. Ordenai ao norte. Dá. E ao sul. E ao sul. Não retenha. Não retenha. Trazei hoje meus filhos distantes. Trazei hoje meus filhos distantes. E todas as minhas filhas. E todas as minhas filhas. Das extremidades da terra. Da extremidade da Que se terra. comece o novo som desse lugar. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, pelos seus filhos terem permanecido até agora. Te pedimos que o Senhor guarde a ida deles para o lar. Esse final de semana, nós oramos agora pelo nosso Ela. Ainda te pedimos milagre das inscrições, Senhor, da divulgação. Nós cremos que o Senhor há de trazer os corações desejosos em ouvir a tua mensagem. Te pedimos agora que a tua boa mão permaneça, Senhor, sobre nós, nos guardando, Senhor, e continue investindo em nós, e que o céu seja liberado em nosso favor, porque há muito o Senhor liberou sobre essa casa, e é isso que nós estamos vendo. Nós estamos autorizados a prosperar, porque foi o Senhor quem liberou isso sobre nós. Nós pedimos, Senhor, abençoa o teu povo, leva-os guardados debaixo das tuas asas. Já te pedimos, estamos no final do mês de maio, Senhor, muitos nem têm. Senhor, o que eles têm, a semente que eles têm, eles querem guardar porque têm medo, mas que eles possam compreender, ouvir a tua voz, que é tempo de lançar num solo, Senhor, poderoso, Pai, que eles vão colher de 30, 60 e 100 por um. Eu profetizo isso, tira todo o medo, toda a incredulidade, toda a avareza, em nome de Jesus. Pai, que sejam esses dias de manifestação do teu sobrenatural. Senhor, se alguém está com alguma pendência na justiça, com causas na justiça, nós oramos agora para que o Senhor libere, Senhor. Se tem algo retido, finanças retidas sejam liberadas agora, filhos retidos em nome de Jesus, enfermidades, diagnósticos, nós declaramos agora que haja cura, haja restauração, haja milagre. Em nome de Jesus, que os teus milagres se manifestem nesses dias, para que os teus filhos contem os seus feitos. Nós oramos, Senhor, e clamamos por isso. Por isso começamos esse culto clamando por avivamento, porque nós cremos na onda de milagre que o Senhor trará sobre essas casas representadas aqui. Na onda de milagre que o Senhor trará sobre os filhos e filhas dessa casa.
Nós oramos assim e pedimos que a tua paz seja sobre eles, que a certeza da mudança de história esteja no coração deles. Em nome de Jesus, oramos por força, por constância, por firmeza, para que eles permaneçam, que eles entendam que todo mundo pode, mas tu, porém, permaneça na palavra que lhe foi ensinada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê Shalom.